Olá, família do Mediadores Brasil. Espero encontrá-los bem e dando sequência a essa série que nós estamos produzindo, onde entrevistamos personalidades importantes do mundo da mediação, da gestão de conflitos, dos meios consensuais. Hoje nós estamos aqui com uma querida amiga e eu quero de pronto, Márcia Sarubi, aproveitar esse momento em que estou aqui com todos esses nossos seguidores, com todo o público do Mediadores Brasil, para prestar a você um agradecimento. Você foi uma pessoa que, desde o início do projeto do Mediadores Brasil, esse projeto que eu costumo dizer que nós estamos aí à frente apenas como titulares, mas que é um projeto de toda a mediação, de todos os mediadores desse país, e que temos como foco divulgar a mediação, auxiliar na capacitação contínua dos mediadores, trazer informações aos advogados sobre a importância de utilizarmos o Instituto. Bem, você foi aquela pessoa que apoiou esse projeto desde que ele surgiu. Então, em nome de toda a equipe do Mediadores Brasil, eu quero aqui de pronto iniciar esse nosso gostoso bate-papo, porque sempre é um prazer te reencontrar, te agradecendo pelo apoio, pela companhia e dizer que pessoas como você não só nos estimulam, né, nos impulsionam a continuar na jornada, como fazem toda a diferença. Eu recebo sempre muito feedback da equipe de apoio acerca das pessoas que compartilham, que comentam, que falam, que sugerem. E a Márcia Sarubi está sempre no rol dessas pessoas que o staff, então, me traz. Então, querida amiga, obrigado por você existir, obrigado por seres essa pessoa ímpar, essa pessoa que eu quero, com toda certeza, levar sempre muito próximo de mim. São por pessoas como você que a gente se estimula, que a gente encontra ânimo, luz, força para continuar na jornada. E, meus caros, então eu quero dizer a vocês que, além de ser essa pessoa maravilhosa, Márcia Sarubi, que depois nós vamos colocar o currículo dela, porque eu não quero aqui perder nem um minuto dessa entrevista para a gente estar protocolares aqui com currículos e tal. Eu quero que vocês absorvam o conteúdo desta mulher, porque o que ela tem para nos entregar é sempre muito vasto. Então, em função do trânsito dela na área da mediação, na área da universidade, ela está sempre muito antenada, né, aos meios consensuais. E então, Márcia, eu vou começar primeiro te dando um boa tarde, né, te dando as boas-vindas, e depois, na sequência, já então te fazendo a primeira pergunta. Muito bem-vinda, minha querida amiga Márcia. Gratidão. Eu estou assim emocionada com as tuas palavras. Eu digo assim, tu és uma pessoa que inspira e não só inspira, assim, a tua leveza e a tua forma de se expressar são algo assim únicos e que eu gosto muito de estar em sintonia com essa tua energia, né? Ontem mesmo trocando as mensagens, eu tenho uma comunicação ultra direta, né? Quase que um tiro. E o Henrique, assim, ele é leve, ele é doce, e ao mesmo tempo de uma competência, é um mix de yin e yang, assim, que assim, me encanta. Então, eu quero dizer assim, que eu fiquei emocionada, toda arrepiada, quase chorei com a tua apresentação, e eu sou assim mesmo. É, e assim, eu admiro muito o portal Mediadores Brasil, admiro muito ali o Instagram, e eu acredito, né? Então, eu acredito em movimentos, acredito em almas, em energias como a tua, e então acho que é por isso a sintonia. Então, eu só ia agradecer essa oportunidade, essa ação generosa, né? Generosa, esse teu olhar. Eu só tenho a agradecer e dizer que eu estou aqui, disponível, né? Para partilhar um pouco e para aprender muito também. Obrigado. Tenho certeza que serão alguns minutos aqui de muita troca e de muito crescimento para toda a família do Mediadores Brasil, viu, Márcia? E eu vou te fazer uma primeira provocação, então. É, nós vivemos uma sociedade muito conflituosa.
Já estamos atravessando aí um longo período de muita polarização nas relações, de relações bastante complexas. Diante de toda a tua vivência na mediação, nos meios consensuais, o que que a Márcia entende como importante, em termos de mediação, para que a gente possa construir novas bases para que essa organização social se dê de forma mais colaborativa, Márcia, onde as pessoas estejam, de alguma forma, emancipadas ou empoderadas, pelo menos, para que elas próprias possam gerir os seus conflitos sem delegarmos, sem dependermos tanto necessariamente da judicialização. Pergunta assim profunda. Vamos tentar construir algo assim com base naquilo que eu tenho vivenciado ao longo aí de algumas, já são algumas décadas, né? Eu acho maravilhoso o passar do tempo por causa disso, né? Então, assim, ó, o que que eu percebo quando eu fui ouvindo e tentando trazer, assim, esse misto de sentir e levar para o cognitivo também. Não tem como eu não falar sobre a importância do autoconhecimento. Por quê? Quando eu estou falando aqui, vai vindo as imagens na minha cabeça, né? Tem uma imagem que eu trabalho normalmente quando eu dou treinamento, quando dou aula, mas de forma geral, que é justamente essa percepção do eu, né? Como se fossem vários sistemas, né? O eu com, vamos dizer assim, pode ser a criança interior, pode ser o eu essencial, como preferirem, tá? Claro que são figuras totalmente distintas, mas percebo, dependendo do contexto que eu trabalho, eu vou estar percebendo. Mas é aquela nossa essência, né? Que é complexa, tem múltiplos personagens, mas vamos entender que o que eu quero dizer com aqui é o seguinte: vocês estão vendo a Márcia, é uma casca, né? É uma camada do que eu sou. Dentro dessa Márcia, e aqui eu vou pegar bem no cardíaco mesmo, a gente vai estar encontrando uma série de conflitos internos. Quando a Márcia vai ao encontro do outro, vai se relacionar, porque somos seres relacionais, esses conflitos internos vão se externar nas relações. Então, não, para mim, cada vez mais, né, não indo para um viés necessariamente terapêutico, tá? Mas é um caminho. Mas se nós não percebemos, até falando agora para nós como mediadores e mediadoras, o que nos leva a mediar? Por que eu olho para o conflito? Por que o meu olhar olha para o conflito? Durante anos, Henrique, eu dizia, eu trabalho com conflitos. Não, eu não trabalho mais com conflitos. Hoje em dia eu trabalho com transformação de conflitos, com resolução de conflitos. Eu dedico a minha energia a transformar conflitos, a ser um agente, né? Eu me coloco disponível como agente, mas eu não quero trabalhar com conflito mais. Eu não me coloco mais disponível com essa energia. O advogado, muitas vezes, ele vai se tornar avocatus, vai se tornar voz de alguém que vai participar do conflito. Qual é o meu movimento interno? Quais são os meus conflitos internos que me levam a ir ao encontro desse cliente e me tornar a voz dele? Não estou desempoderando ninguém, é muito pelo contrário. O que eu quero promover é uma autonomia do indivíduo que pode estar em vários papéis, dentre eles os papéis profissionais, aí pensando no juiz, no advogado, mediador, no conciliador, né? Aqui vamos parar, mas a gente pode expandir muito mais, em que se coloca disponível para servir o conflito, vamos dizer assim, ou servir no conflito. Uhum. O que que é meu aqui? Qual é a minha dor que eu estou levando para essa audiência? Qual é essa minha, pode ser pré-processual, né? Não importa, né? Vamos dizer assim, qual é a dor que eu estou levando? Qual é a minha? Porque eu preciso separar isso. Se não, o que que vai acontecer? Eu não quero pacificar. O que que eu quero? Eu quero fazer justiça. E aí, quem sabe, Henrique, a gente fique muito parecido com aqueles nossos, né, mediados que chegam e esperam de nós, mediadores e mediadoras, que a gente diga quem está certo. E aí eu estou, de novo, desempoderando o sistema, porque se eu, mediador ou mediadora, não tenho essa consciência da minha dor,
e não faço essa separação, eu também estou fazendo uma aliança com aquela pessoa. Pode ser o advogado, pode ser o juiz, pode ser o mediador, não importa. Aqui não importa a figura. O que eu trago é, se queremos uma sociedade menos conflitiva, precisamos olhar para os nossos conflitos, para as nossas dores, entender um pouquinho melhor o que está me movendo, separar, porque eu não preciso resolver tudo, deixar bem claro, a gente tem a vida inteira para resolver, ainda vai ficar com dívida, vamos dizer assim. Então, vamos fazer um trabalho bom de autoconhecimento, fazer essa separação, não precisa resolver, porque resolver é difícil, eu gosto de dizer, nem vai para esse lado, mas eu posso entender que quando eu me deparo com um movimento interno muito forte de querer defender, por exemplo, vou pegar um exemplo da minha cachorra que está aqui, animais. Não, eu vou me entregar, vou colocar minha energia para a causa dos animais, defensores, ótimo, maravilhoso. Mas qual é a minha dor? Para que eu tenha equilíbrio, para que eu tenha essa dosagem. Então, partindo do micro, eu vou para o meu microcosmos, identifico o que me dói, separo, fico numa neutralidade para poder atuar a serviço de algo maior, a serviço da justiça, não aquela justiça de dizer quem é certo e quem é errado, certo? Eu tive a oportunidade agora de estar em viagem e ver várias representações aí, né, museus em geral aí europeus que são muito ricos, de figuras como bondade, caridade, justiça, guerra. Então essas imagens arquétipicas, elas nos ajudam muito a compreender, nos ajudam a acessar aqui essa memória inconsciente ancestral, e aí a gente já vai para o inconsciente coletivo, e aí eu estou fazendo de propósito que eu vou para o coletivo agora, também, já fazendo esse gancho. Sociedade mais pacífica, menos conflitiva, menos polarizada. Primeiro, vamos acalmar aqui dentro, entender quando a gente está atuando, pensando bem, das nossos papéis profissionais, lembrando que essa minha atuação mais, vamos dizer assim, mais presente, né? Não tão levada pelo inconsciente, vai produzir relações mais saudáveis, eventuais acordos mais saudáveis, mediações mais saudáveis, sentenças mais saudáveis, e vão começar, no meu entendimento, fazer uma onda no nível macro, né? Por quê? Se eu já não estou tão identificado com aquela dor e com aquele sofrimento, eu não preciso empunhar tanto a espada, mesmo que a espada às vezes seja só uma caneta, que naquele momento eu estou auxiliando a fazer perguntas durante uma mediação, certo? Então, é do micro para o macro. Então, quanto menos conflito aqui dentro, menos conflito a nível social. Então, o tecido social vai sendo impactado por uma redução. Isso, para mim, é utópico, porque a gente está, eu entendo que, enquanto sociedade, a gente está um pouco, vamos dizer assim, muito arraigado a essa disputa, né? Tá muito difícil de olhar para dentro, porque tem muita distração para fora, propositadamente, mas seria algo que faria diferença. A transformação da nossa sociedade perpassa por parar de olhar tanto para fora e olhar para dentro. Uau! Muito, 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 muito pontual e importantíssimo que você colocou. E, em especial, esse teu fechamento já me causa aqui, reverbera forte aqui, porque, né, nos aquietarmos, olharmos um pouco para dentro, quanto deixamos isso de lado, né? Quanto estamos perdendo disso sobretudo, quanto é necessário retomarmos isso, né? Até porque eu digo sempre, o conflito ele é muito barulhento. Nós precisamos nos silenciar diante do conflito, inclusive para entendê-lo e saber quais os melhores movimentos que podemos fazer diante dessa energia do conflito. Então faz muito sentido o que você traz para nós. E eu, anotando aqui vários pontos dessa tua fala brilhante, minha querida amiga, eu anotei aqui que em algum momento da fala você falou em vários sistemas. E aí você toca num outro ponto que eu não posso deixar passar essa entrevista sem trazer isso para nossa família aqui do Mediadores Brasil, porque veja bem,
Você é uma dedicada, uma estudiosa, né? Uma pessoa que mergulha nesse tema das práticas dialógicas e restaurativas. E você o faz sob uma luz sistêmica, sob uma visão sistêmica, quando você aborda esse tema. Então, Márcia, quais seriam os benefícios, eh, que você percebe nas relações interpessoais, nas relações coletivas, quando nós escolhemos cuidar dos conflitos, a partir dessa abordagem mais ampliada, mais sistêmica? Excelente pergunta. E como é que eu respondo isso em 2024, tá? Porque é muito interessante. Eu tenho uma jornada aí. Eu gosto de dizer, né? Eu adoro, eu tô adorando os meus 46, quase 47, né? Porque eu olho para trás e falo assim, ah, não, há 10 anos, há 5 anos, ótimo, maravilha. Então, 2024 é assim, primeira questão que eu gostaria de pontuar, né? Perceber conflitos de forma sistêmica, pensando em pensamento sistêmico e os seus autores essenciais, sejam eles de múltiplos campos, como o campus da psicologia, como o campo do direito também, que a gente tem excelentes autores sistêmicos, e aí eu estou falando pensamento sistêmico, eu quero pontuar que não estou trazendo, quando eu falo pensamento sistêmico, não estou me referindo à constelação familiar, nesse contexto, tá? Isso é uma questão que eu quero deixar muito clara. Por que isso? Quem me conhece, eu tenho uma jornada nesse campo da constelação. E eu encontrei um momento nessa jornada em que faltou profundidade. Que tipo de profundidade? Mergulhar nos autores sistêmicos, beber da fonte sistêmica por excelência, separando, então, talvez uma visão mais, vamos dizer assim, um holismo não visto de uma forma. Porque, assim, a visão holística, ela é acadêmica, isso eu quero deixar bem claro. A transdisciplinaridade, o holos, não é um problema para a academia, isso eu quero deixar bem claro. Mas o misticismo é um problema. Então, mergulhando cada vez mais na origem, na base, na fonte, eu descobri, sempre me indo para lugares de extremo desconforto, porque o conforto te deixa parado, Uhum. que não tem como fazer um manejo de uma situação conflitiva sem ter um olhar sistêmico, que significa perceber os múltiplos sistemas dos quais o indivíduo faz parte. Então, por exemplo, a Márcia, que aqui está falando, a Márcia faz parte de um sistema, por exemplo, todo mundo me chama de Márcia Sarubi, né? Porque é muito interessante. Eu me constituí como Márcia Sarubi profissionalmente antes de casar, só que eu tenho praticamente 20 anos de casado. E o Lipman, raramente ele é integrado. O que que acontece? A Márcia Sarubi, que é o meu sistema de origem, é um sistema muito forte, e que me constituí profissionalmente. Eu faço parte desse sistema. Mas eu também faço parte do sistema Lipman, mas eu também faço parte do sistema Univale, mas eu também faço parte do sistema mediadores, eu também faço parte do sistema facilitadores de justiça restaurativa, eu também faço parte do sistema mulheres empreendedoras do Vale do Itajaí, também faço parte do sistema, não dá para ver que eu já abri muitos braços aqui, do Elume, que é o parque de inovação aqui de toda a região e mais uma série de sistemas aos quais eu pertenço. Sistemas abertos e fechados. Isso é teoria do sistema, gente. Uhum. Se eu não perceber que quando a gente está atuando numa situação de conflito, seja empresarial, seja, às vezes, questões ali do JEC, tá? Conciliação, que os sistemas dos quais o indivíduo faz parte estão presentes na sua estruturação, na sua conformidade com o seu modo de enxergar o mundo, eu estou míope. Eu estou totalmente míope, gente. Quem está ouvindo a gente mora num prédio de condomínio,
faz parte do sistema do condomínio. Eu estou morando em casa, então eu faço parte do sistema do bairro aqui, bairro Fazenda, em Itajaí. Mas dentro do sistema do bairro Fazenda, eu faço parte do pessoal que mora em casa, não que mora em apartamento. São sistemas. Quando eu falo que eu uso a percepção sistêmica, o pensamento sistêmico, é disso que eu estou falando quando eu atuo, porque isso faz parte de mim. Isso não tem como deixar de fazer, mas isso não pode ser simplificado. Isso não pode ser, a gente não pode fazer um recorte, certo? De uma percepção, segundo a qual eu digo que eu faço parte do sistema da família Sarubi, certo? Para me restringir e estipular regras, que seriam regras lineares de causa e efeito, buscando um determinado resultado, porque aí eu deixei de ser sistêmico, voltei a ser cartesiano. Mas Uhum. aí é um vai e vem. O que eu quero dizer é o seguinte: para mim não existe, certo? Possibilidade de estar atuando num qualquer processo que eu vou fazer uma anamnese, não importa o que for, tá? Sem levar o olhar da percepção de tentar compreender as lentes pelas quais quem está diante de mim enxerga o mundo, sem contemplar os sistemas. Por quê? Somos seres relacionais. Somos seres relacionais e na relação que nos constituímos. E formamos sistemas. E qual é a célula máter da sociedade? Família. Então, eu preciso entender minimamente como é que se move esse sistema, porque muito vem daqui, mas eu não posso esquecer os outros. Senão a minha visão fica, de novo, reducionista de algo que é complexo. O ser humano é complexo. Acabou. Nós somos complexos. Então, eu não tenho como não olhar para os sistemas, certo? Isso eu quero deixar bem claro. Eu não tenho condições, eu gosto de dizer, de realizar nenhum processo simplesmente com uma linearidade, causa e efeito, porque não, o mundo não é assim. O mundo é complexo, certo? A Márcia de agora não é a Márcia que vai ser depois que terminar essa nossa conversa. Por quê? Porque eu me relacionei. E é na relação que eu me constituo. Mamíferos. Isso. Nossa, Márcia, que conversa rica. De novo, anotei muita coisa aqui, mas vou pegar um fragmento para a gente dar sequência. Dentre as tantas, uma das tuas falas foi: o ser humano é complexo. Nós somos um país continental, então temos tantas características que nos divergem de estado para estado, dentro dos próprios estados, às vezes dentro das próprias cidades, né? E eu acho isso tudo muito rico, porque eu vejo a mediação com essa flexibilidade, né? Ela pode ser implantada e trabalhada nas mais diversas nuances, dentro das mais diversas culturas, enfim. Confesso para ti que me encanta. Todavia, tenho tido um pouco de preocupação ao ver muitos colegas mediadores é, com uma formação muito restrita para lidar com essa complexidade do ser humano, né? Hoje a gente tem aí uma realidade onde um curso de 100 horas, né, 40 horas teóricas, 100 horas práticas, em tese habilita a pessoa para ir lá e mediar. Eu entendo que isso tem o seu lugar e está tudo bem quanto a isso, mas eu me refiro aqui acerca da necessidade que nós temos enquanto mediadores de buscarmos o nosso aperfeiçoamento. E você falava uma palavra lá no início que era autoconhecimento, né? Porque nós temos que nos lapidar enquanto mediadores, enquanto sujeitos, para que a gente possa ofertar ao outro uma experiência responsável na mediação. E aí, eu não posso deixar de te perguntar o que que a Márcia, com toda essa vivência, em especial na formação aí dos novos operadores do direito, porque você está na sala de aula, né? Em muitas salas de aula, sempre diga-se de passagem, formando, né, novos profissionais do direito.
O que que você acredita ser fundamental e indispensável na formação de um mediador, quer seja que para ele atuar na esfera judicial ou extrajudicial? Vamos lá. Mais uma pergunta, assim, muito delicada, né? Então, se a Não, não gente... aches, desculpa eu te interromper, não esperavas você que eu ia te dar aqui espaço para perguntas superficiais, porque eu não vou perder a oportunidade de entregar para a família do Mediadores Brasil o suprassumo da massa. Eu estou aqui tentando espremer ela um pouquinho, porque se fosse para espremê-la mais, eu precisaria de uma tarde inteira, mas pelo menos para eu poder ir levar um pouco dessa bagagem linda que você carrega, meu amor. Gratidão, vamos lá. Desafiador, mas adoramos desafios. Então, vamos, vamos tentar segmentar um pouquinho, tá? Eu vou só falar rapidinho da minha jornada no ensino, né, superior, nessa área, para vocês contextualizarem. Eu comecei a lecionar a disciplina que chamava Métodos Alternativos de Resolução de Conflito no ano de 2003, certo? Então, já tem algum tempo, assim, na pré-história quase, né? São 21 anos, né? 21 anos lecionando essa disciplina, é, praticamente ininterruptamente, porque eu só tive duas gestações e só me afastei, na verdade, só uma interrupção, em que eu fiz uma licença maternidade e que assumiu a minha cadeira, a cadeira foi uma outra professora. O que eu posso dizer para vocês é que, assim, ó, isso é graduação, tá? Eu vi passar eu vivenciei muitos momentos, né, em que existia uma total e completa percepção de que formas não judiciais, não necessariamente judiciais, eram meras perfumarias, certo? Era perfumaria. Eu gosto de dizer que eu sempre lecionei perfumaria, né? Direitos humanos, direito internacional, né? Métodos alternativos de resolução de conflito. Eu sempre lecionei matérias que eram entendidas como perfumaria, senhor, né? Essenciais, mas que entendidas pelo sistema como perfumaria, tá? Então, isso retrata muito, eu quero trazer essa fala, retrata muito do olhar do profissional do direito, do profissional do direito. E quando você fez essa pergunta para mim, eu falei assim, meu Deus, né, o pessoal que está vendo essa live vai realmente perceber quem sou eu, né? Porque assim, eu falei, eu sou obrigada a falar inteligência artificial, né? Tem como, né? Ele vai falar assim, mas como louca, que se eu te pedir para falar habilidade fundamental. Então, deixa eu te dizer, eu, para quem não me conhece, eu transito também por novas tecnologias, inteligência artificial. E o que que eu posso dizer para vocês, como alguém que está transitando por essas novas tecnologias e inovação no direito aí há pelo menos uns 6 anos? A habilidade fundamental e essencial, a natureza, ou a característica fundamental, essencial para o mediador que quer sobreviver e quer ter uma efetiva atuação é a sua humanidade. 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 E, Henrique, eu vou partilhar com o nosso público aqui, com a família, Mediadores do Brasil, que no ano mais ou menos, no meio da pandemia, eu estava lecionando direitos humanos e foi uma cadeira de direitos humanos. Eu falei, bom, primeira questão que nós vamos trabalhar em direitos humanos, o que nos torna humanos? Foram 2 ou 3 aulas só debatendo o que nos torna humanos, até que a gente realmente conseguisse construir. E aí eu propus, vamos resgatar e acender a nossa humanidade, porque é isso que eu espero do profissional do direito, do acadêmico do direito, do cidadão, do mediador, do juiz, e aí eu vou expandir, tá? Que ele seja humano. Por quê? E aí eu sou obrigado a falar justamente sobre inteligência artificial, os bots, né, que estão inclusive sendo utilizados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e tantos outros tribunais. Quem está acompanhando o movimento, inclusive mediadores e mediadoras, existem uma série de atividades e ações cartesianas, e algumas, inclusive, que fazem conexões, são sistêmicas, porque a inteligência artificial é inteligência, a gente está falando de inteligência, ok? Estão sendo delegadas. Se você for extremamente linear, e se você não tiver conectado com a tua essência humana, você vai ser substituído ou substituída por máquina. Então, se hoje em dia alguém me perguntar, se hoje em dia não, já tem alguns anos, mas se alguém me parar assim, meu Deus, eu estava ouvindo, podia falar, não, sua capacidade de escuta, não, a sua capacidade de perguntar, isso é essencial, não, estar, não, não é isso, é a tua humanidade.
é a tua humanidade, a tua conexão com o humano que te habita, com a tecnologia fantástica que é essa nossa psique, esse nosso ser, que nos permite, muitas vezes, no âmbito de uma mediação, esse momento do encontro, silenciar na hora certa. Porque não é falar, às vezes é não ser. A máquina não sabe fazer isso. Porque é necessário um grau de conexão coração com coração. É aquele momento que parece que se cria um vazio, um espaço singular. E eu sei que naquele momento eu não preciso fazer mais nada. Isso é ser humano. Isso é ser humano. E aí eu pergunto para quem está conosco: como é que está a tua humanidade? Como é que está a tua humanidade? Tu ouve o teu coração? Ou na hora que às vezes era a hora do silêncio, a minha dor fala mais alto? E eu não consigo calar. Eu tenho que intervir. Aí a máquina é melhor que a gente. Entendeu? Humanidade com autoconhecimento. Mais consciência, centramento. É a nossa humanos e humanos, é a nossa humanidade que é o nosso diferencial. Se alguém disser que você tem que ficar cada vez mais parecido com um bot, com um chatbot ou com qualquer alguma coisa, não. Seja cada vez mais humano, mais humana. Saiba identificar se vai chover pelo vento que está passando. Isso nos faz humanos. A nossa sensibilidade, que muitas vezes uma estrutura social faz com que a gente entre num furacão e se perca da gente mesmo. Não tem receita de bolo, já vou avisando, certo? Não adianta, eu sei que eu acabei levantando umas bolas assim muito profundas, não tem uma receita para dar para vocês, cada um vai encontrar a sua, mas é humanidade, é humanidade. Olha, Henrique, eu também caminhei aí por vários estados do Brasil, cada sistema, né, tem a sua especificidade e a beleza não é essa, vamos dizer assim, esse essa produção em massa de mediadores de uma determinada forma. Nós não somos robôs, gente. Então, Isso. quando tu vai mediar lá no Ceará, ou vou fazer JR lá com o pessoal do Ceará, ou lá para Teresina, ou quando tu vou aqui para o Rio Grande do Sul, ou quando a gente pega, às vezes, ali uma mediação que os advogados são do Oeste, de Santa Catarina, é totalmente diferente. Isso. Isso é lindo! Isso é lindo, isso é singularidade, a nossa singularidade. Não é tapetão, né? Por isso que eu falo. Humanidade, vamos resgatar a nossa humanidade. Vai olhar para dentro, vai olhar para dentro, vai doer, vai, mas vai olhar para dentro, vai separar uma coisa da outra, certo? Para que você não seja suplantado só por técnica, só por técnica, só por um método, só por um processo de triagem. A inteligência artificial faz a triagem do conflito, gente, faz a triagem, certo? Então, basicamente é isso. Isso é fruto da sala de aula, isso é fruto das minhas andanças, das minhas inquietações, da minha vontade de servir. Servir. E você tocou num ponto bem importante, porque quando você traz essa fala sobre a técnica, a importância da técnica da mediação, eu comungo muito desse teu olhar, porque entendo que, enquanto mediadores, nós temos que conhecer a técnica, temos que dominar a técnica, mas sempre digo, precisamos saber transitar também no que está para além dela. Isso faz algum sentido para ti? Sim, faz muito sentido. Eu concordo muito contigo. Acho que a gente tem que ter esse conhecimento técnico. Tem que estar sempre buscando mais. Até eu vi que o William Ury acabou de lançar um livro nos Estados Unidos. Isso. Estou louca para comprar o livro. Então, o que eu quero dizer, com esse exemplo, eu quero dizer assim, técnica, sim, muito. Até eu revisitei um livro aí que eu encontrei
num livro, não é nem mediação, mas tem as técnicas ali de negociação que eu fiz, um curso que eu fiz em 2002, uma coisa assim, nos Estados Unidos. Eu falei, nossa, tá aqui ainda, vou dar uma olhada. O que que tem ali de técnica, tu tá entendendo? Então, o que que eu estou dizendo? Eu acho que a gente que está no fluxo, né, a gente sempre busca muito esse embasamento técnico, Uhum. mas não é só isso, né? A minha fala até agora talvez tenha sido uma fala muito pautada no sentir, mas é um sentir alicerçado na técnica, né? Então, assim, foi muito interessante, até eu vou compartilhar. Eu, ano passado, fiz o treinamento do TJ, tive você como professor, Quitéria maravilhosa também, e tantos outros maravilhosos, amei. Adorei o curso, inclusive, deixando bem claro. Mas fui fazer também, e fui fazer, não é mais, não tem mais, na verdade é, fui fazer um da Júris também, ali do Rio Grande do Sul, porque eu queria ver como é que eles enxergavam, certo? E foi muito interessante, porque eles me acharam muito técnica. Eles falaram, nossa, você é uma mediadora técnica, você é uma mediadora técnica. Eu nunca nem me vi como técnica. Por quê? Porque eu sempre fui muito mais do sentir. Mas toda vez que eu faço os processos, o que eu quero dizer para vocês é isso, eu tenho a técnica na minha cabeça. Eu sei, ou eu tento, não, até para não ser tomada pelas emoções também, aí vai uma dica, né? Você vai perceber o que te move, mas você vai ter que ter expertise técnica, você vai ter que ter expertise que é justamente para você saber, olha, eu estou saindo daqui buscando chegar aqui e um caminho possível, não é o único. Senão você engessa, né? Vamos dizer assim, que eu acho que também é nisso que você está querendo trazer. Você vai buscar esse caminho e aí você vai perceber, sentir, né? Sentir o que vai acontecer, vai perceber, vai ter essa humanidade. Quando eu falo sentir, gente, não pensa em algo muito diferente ou muito estranho, é a nossa humanidade. É a nossa humanidade. Quando eu falo vamos sentir, é sermos humanos, é termos empatia, é perceber, olhar para o outro, né? Não é. Aqui a gente está muito além do trazer conversas do tipo tem acordo, não tem acordo, isso não se cogita, certo? O que nós estamos falando é, mesmo profissionais que atuam há muito tempo, né, ou que são capacitados, a própria o pessoal que concluiu recentemente formação e que às vezes não tem outras formações, a gente se depara com esse perfil também. Eu também dou treinamento e lembrar que é a técnica, mas o autoconhecimento. Vamos entender assim, que é o que eu gosto muito de falar, hard skill, soft skill. Uhum. Na mediação, Henrique, veja se faz sentido. Muitas vezes a hard e a soft, elas se mesclam, né? Porque tu Uhum. não tem como trabalhar algumas hard sem ter o soft. Por exemplo, perguntar é hard. Eu posso trabalhar com pergunta como hard, mas é soft junto, certo? Eu acho que o campo da mediação, o campo das formas consensuais, elas fazem o embolado da hard e da soft, elas não embolado, elas complementam muito, elas transitam muito. Então, é muito importante, talvez, e aí surge um questionamento para mim mesmo, para a gente estar pensando, que por já ter essa natureza hard soft, quem sabe que a gente tem aqui até um além, né, do que é o Uhum. tradicional para as softs. Porque te exige, é uma escolha, ninguém te obrigou a ser. Eu gosto de dizer assim, alguém te obrigou? Não, é uma escolha no adulto, ok? É uma escolha consciente. Então, a partir daí, eu tenho que buscar os recursos necessários para não virar uma máquina, que aí é só técnica. Perfeito, perfeito. E já que estamos falando de mediadores, nós temos um canal muito aberto, né, com os mediadores do Brasil e que atuam tanto na esfera judicial quanto na esfera extrajudicial. E a gente tem recebido alguns relatos, e essa é uma conversa que, inclusive, eu tenho tido com alguns mediadores acerca da saúde mental, né? Eu entendo que isso não é um privilégio de nós que trabalhamos, né, com conflitos, que trabalhamos na transformação de conflitos, que cuidamos de pessoas, mas eu entendo que é importante, né? E, inclusive, a gente tem discutido aqui a criação de uma série de autocuidado do mediador, porque a gente trabalha num ambiente, de alguma forma, relativamente hostil, né? É um ambiente que nos exige bastante em termos de dedicação, em termos de volume de tempo que a gente está ali dedicado, muitas vezes
uma sequência de audiências, uma pauta bastante ampla. Bom, a minha pergunta é como a gente cuida de quem cuida? O que que é importante, né? O que que a Márcia, enquanto mediadora, faz para que ela esteja na sua melhor versão, não apenas física, mas também emocional, psicológica, para quando ela põe o pé dentro de uma sala de audiência, ela possa entregar o seu melhor, sua melhor versão. Há algum cuidado que você entende importante nessa preparação para mediarmos, Márcia? Sim, com certeza. Eu vou falar um pouquinho do que eu faço, sempre lembrando que é uma possibilidade, né? Eu estou partilhando o que eu faço. Eu faço terapia, certo? Por quê? Porque eu trabalho também com justiça restaurativa, e aí não A tem Márcia já como a vem com a gente injeção trabalhar. já assim, ela não vem com comprimidozinho, ela já Vamos ser vem bem com a objetivos. injeção na veia, assim, terapia, ponto, né? Sim, terapia. Perfeito, Primeira questão é terapia. Qual é o perfeito. caminho terapêutico que você vai buscar? É teu, tá? Vamos lá, terapia. A linha que você escolher é sua, não tem problema nenhum. Faça terapia. Por quê? Porque você vai se deparar com situações que vão te causar desconforto, vão te causar dor, né? E para quem gosta de estudar trauma, que eu gosto de estudar, eu gosto de trabalhar com estudar e tenho os meus, a gente vai percebendo que determinadas situações são traumatizantes. E ao me deparar com situações, tem um tipo de trauma, que é o trauma vicário ou vicariante, uma coisa assim, se eu tiver errado o nome, depois eu corrijo ali e mando, que é o trauma de você ver situações traumáticas, por exemplo, em processos, pode ser na televisão também, você não vivenciou aquilo, tá? E então, o que que eu percebo? Eu percebo que em determinados cenários em que você lida com a dor do outro, certo? Você acaba passando por isso. Eu escolhi, eu tenho uma jornada também razoável, vamos dizer assim, tá cada vez se consolidando mais na justiça restaurativa. E na justiça restaurativa eu trabalhei, tive oportunidade, ainda tenho de trabalhar com ofensores, tanto encarcerados ou não encarcerados, né? Então a gente trabalha com a terminologia ofensor, não é agressor, tá? Ofensor é aquele que praticou um ato. Essa ofensa que eu estou falando para vocês pode ser 4 homicídios, pode ser estupro, como pode ser coisas mais tênues, tá? Mas eu particularmente gosto na JR de trabalhar com situações que a gente chama de hard case, escolha, tá? Então, o que que acontece? Não tem como eu trabalhar com isso. Não tem como eu ouvir o que eu ouço, viver o que eu vivo, sentir o que eu sinto e não ser tocada. Então, terapia, certo? Não tem como, certo? Não tem como. Os relatos são muito dolorosos, ok? Outro ponto, meditação. Ah, mas o que é meditação? Assim, ó, existem várias formas de meditar, encontra a tua. Eu gosto de dizer assim, eu já trabalhei, quando eu tenho um ritmo de trabalho, não vou me alongar muito, mas só para partilhar assim, tá? Quando eu tenho um período de fluxo de trabalho muito grande, eu opto por meditações guiadas que me permitam, então, o que a gente chama assim de stress relief, alívio do estresse. Eu vou falar em inglês, me desculpem, isso é que eu acabei acostumando a fazer essas meditações em inglês, tá? Porque o meu marido que me passou e depois eu acabei fazendo e acabei. Então eu tenho algumas que são chave, uma que é para stress relief, outra que é para alinhamento de chakras, né? Sim, alinhamento de chakras. Tá ótimo. Eu tenho algumas que são para aquela coisa, vamos dizer assim, que você descansa em 15 minutos, o equivalente a não sei quantas horas. Por quê? Nesse momento da minha vida, por incrível que pareça, eu estou com um ritmo bem tranquilo, comparado com o que ela já foi, certo? Eu já tive um ritmo de viajar muito, fazer, assim, é, fazer, sei lá quantas viagens de avião por semana para fazer palestra, isso me cansava muito, né? Me cansava, me demandava muita energia, porque eu sempre faço a partir do sentir. Então, me ajudou muito, e quando eu tenho períodos, né, que eu tenho muito trabalho, ou que eu tenho muitos trabalhos, muitas formas de atuação, eu opto pelas as meditações, perdão, Guiadas. guiadas, porque elas guiadas. E eu também medito todo dia, todos os dias, com meditações que aí não são guiadas, tá? São meditações mais específicas. Tento fazer algum tipo de atividade física, certo?
né? O famoso mente sana em corpo são, porque senão a gente começa a somatizar muito. E se possível, gente, e eu não estou falando que tudo que eu estou falando assim, ó, não é nada inviável economicamente. Se possível, massagem. Por quê? Ah, por que massagem? Por causa de estética? Não. Porque onde é que ficam os traumas e as sensações? Aqui, ó, no corpo. Então é muito mais fácil liberar uma informação com uma massagem, às vezes, porque eu não consigo fazer terapia, talvez com a frequência que eu gostaria, certo? Então, o que que acaba acontecendo? A massagem também é uma dica, porque alivia. Massagem como? Com consciência. Então, eu estou sentindo uma dor, tem uma área que está ruim, então eu me conecto para receber a informação dali. Então, para mim, basicamente, o que eu tento fazer é isso. Tento me alimentar, tento tomar água. Tomar água é importante, tá? A água é muito importante. E outra coisa, se possível também, tentar fazer o que a gente chama de aterramento, né? A Uhum. gente, às vezes, tem dificuldade de botar um pé na grama, né? Então, vai botar o pé na grama, vai botar o pé no chão, porque aí a gente já faz isso, porque existe uma troca, a gente é humano, a gente está em conexão com outro sistema maior que é terra, mãe terra, né? E aí o que que acontece? Aquilo ali já equilibra. E bichinhos, né? Inclusive tem uma aqui falando comigo, que trabalha também bastante com corregulação. Algumas estratégias aí. Nossa, um rol aqui perfeito. Cuidar de quem cuida significa fazer terapia, se possível, meditação, atividade física, quando possível, massagem, muita água, aterramento e contato com os animais. Perfeito, perfeito. Eu te diria que isso não serve para mediadores apenas, né? Isso serve para todos. E isso é buscar uma vida equilibrada, uma vida com sentido, uma vida sintonizada com o que nos é importante. Perfeito, Márcio, perfeito. Bom, a gente está aqui no adiantado da hora e eu ainda quero te fazer uma pergunta, mais uma pelo menos, apesar que eu estava aqui com tantas anotações, que eu já vou te dizer, hein? É uma entrevista, uma primeira entrevista de muitas que eu espero te encontrar aqui no Mediadores Brasil, porque nós precisamos compartilhar mais todo esse teu conhecimento, por favor. Então vamos lá. O que que a Márcia Sarubi gostaria de ver acontecer na mediação no Brasil? E o que nós, enquanto apreciadores desse tema, amantes desse instituto, podemos fazer, podemos contribuir para alcançarmos essa realidade que eventualmente aí você vai nos desenhar nesse momento? Então, essa é uma pergunta também muito instigante. O que que eu gostaria de ver como uma realidade? Que a mediação e os métodos que propõem autonomia fossem algo naturais, fosse algo acessível, que se parasse com essa. Não é que se parasse, eu não gosto desse termo, mas assim, que a gente pudesse naturalizar isso. Por quê? Porque é uma ferramenta que promove autonomia. Eu fico pensando, gente, pelo amor de Deus, eu tenho uma dor, né? Vamos dizer assim, eu posso chamar conflito, posso chamar dor, como preferirem, mas vamos trabalhar. Eu tenho uma dinâmica conflitiva, eu tenho uma situação conflitiva que chegou ao ponto de ter, eventualmente, um viés que pode ser judicializado, né? Mas, assim, a questão é minha com a outra parte. Claro, aqui a gente está falando dos casos previstos, né? Dos casos em que a mediação é possível. E por que entregar para alguém que não vive a minha realidade? Algo que é meu. Qual é a probabilidade daquela decisão ser cumprida? Eu costumo dizer, Márcia, não sei se você concorda, delegarmos os nossos conflitos a um terceiro é delegarmos vida, né? Uhum, com certeza. E aí o que a gente fala é assim, quem faz isso? É uma criança. É alguém que não está no adulto. É alguém que quer que alguém diga o que é certo, o que é errado. Adulto não precisa, adulto é responsável por si. Se eu sei que eu te causei um dano, e aí trazendo um pouco do olhar da justiça restaurativa, como é que eu posso reparar o dano? Eu é que tenho a responsabilidade de reparar esse dano. Então é muito mais leve. Eu gosto de dizer assim, ó, eu gosto muito da palavra equilíbrio. Então o que que acontece? Eu consigo equilibrar a relação se, por exemplo, eu te causei um dano
e aí tu me dá a oportunidade, né? Olha que diferente a perspectiva. Tu me dás a oportunidade de eu reparar e equilibrar essa situação. Dois adultos. Agora é diferente. Oi, eu não quero assumir as minhas responsabilidades. Aí você pega e muitas vezes tem que acionar algo, né, para dizer, olha, ok, então você cumpra, né? Então, fora quando o Poder Judiciário, aí vamos trabalhando aí no de mediação judicial, né, é utilizado como uma ferramenta de vingança, de revanche, né? Então, o futuro para mim é algo normal, algo saudável, algo amplamente difundido, né, como um cenário da mediação. E o que podemos, né, fazer para isso? É sermos a nossa melhor versão possível, sermos um testemunho vivo, enquanto mediadores, mediadoras, conciliadores, né, magistrados, advogados e advogadas, de, dessa a gente tem que ser testemunho vivo disso, não tem o que falar, né? É poder vivenciar e aquilo ser uma verdade. Então, é isso. Eu acredito na mediação. E eu falei, olha, e até vou falar isso rapidinho. Acho que eu estava no terceiro período de faculdade. Eu falei, olha, não gostei da estrutura do que eu vi, literalmente assim, tá? Entrei na faculdade e falei, não, não é por aí, meu Deus do céu, eu gostar, amo o direito. Não é por aí. Eu falei, bom, então vamos descobrir, né? Não tinha nem 1995, não tinha nem como pensar ainda em ter mediação aqui, pelo menos no Univale. E eu falei, bom, como é que a gente vai dar um jeito nisso? Direito internacional, também não tinha na cadeira. Como é que a gente vai dar um jeito nisso, né? Na matriz? Como é que a gente vai dar um jeito nisso? Intercâmbio. Meu Deus, mas o país que eu queria não tinha. Então, como que a gente vai dar um jeito nisso? Vamos criar a primeira turma. Foi assim que aconteceu, tá? Então, é fazer acontecer, tá? Porque uma das áreas que a gente vai descobrir, que eu contar para vocês, eu até vou partilhar com vocês, essa parte da resolução do conflito, essa conexão entre povos, para mim surgiu da questão do direito internacional, que surge muito mais atrás, com meu pai trabalhando no setor de estrangeiros da Polícia Federal. Então, receber estrangeiros, ter essa percepção do multiculturalismo, para mim foi algo natural e que é um legado do meu pai. É um legado do meu pai. E aí eu fui para o campo do direito apaixonada por isso. Quando cheguei lá, encontrei um ringue. Daí eu falei, não, não quero, mas quero, não quero, mas quero. E aí eu fui encontrando os meus caminhos. E aí eu fui procurando, fui fazendo intercâmbio com bolsa. Depois fui fazendo curso fora com bolsa. Depois fui fazendo mestrado com bolsa. E agora estou fazendo doutorado com bolsa, porque eu quero mostrar para as pessoas que é possível fazer com bolsa de estudos, às vezes integral, às vezes parcial, e fiz muito curso pago também, mas percebam, essa forma de você ser um testemunho. Então, eu escolhi, e isso é uma coisa que eu deixo bem claro, não me dedicar à advocacia, porque o cenário que eu encontrei no ano que eu colei grau, que era 1999, era um cenário conflitivo. Não era o que eu acreditava. E eu fiz a seguinte escolha, pode ter sido até uma escolha covarde, né? Eu não vou fazer isso porque eu quero dormir com a cabeça tranquila no meu travesseiro. Eu não quero contribuir para determinadas coisas. E falei, vou pagar o preço. Qual é o preço? Escolher uma área que até então era vista para fracos. Eu cansei de ouvir, você é fraca, você não sabe lutar. Por isso que você não quis. Eu falei, bom, na verdade eu tenho umas garrinhas bem afiadas, né? Mas não é esse o ponto, é escolha de vida, é escolha de vida. Eu falei, olha, eu não quero e vou pagar o preço. Fui para docência, fui buscar, o tema da minha dissertação já foi arbitragem, já perpassei por vários lugares, parte extrajudicial, depois agora, né? Nessa época agora mais madura um pouco, indo para a mediação judicial, porque também percebo que amadureceu muito a mediação judicial no Brasil, Uhum. e me deparei com um cenário sensacional nos Estados Unidos. Imagina, né? Anos 2000, Estados Unidos. Gente, era a coisa mais normal. É tipo assim, ninguém nem cogitava não fazer Alternative Dispute Resolution. Então, assim, eu falei, olha, existe esse mundo e um dia ele vai chegar. E aí a gente está aí. Então, o que eu acho que a gente pode fazer é ser esse testemunho, é acreditar, ser coerente com aquilo que a gente acredita e que faça sentido, mudar quando necessário também, pagar o preço das escolhas e ser esse testemunho de empoderamento, de autonomia, de autocuidado, né? Se eu quero, por exemplo, motivar alguém e, quem sabe, ter algum tipo de equilíbrio, né? Que eu busque o meu autocuidado.
Se eu quero lidar com conflitos, né, até tenho filhos aqui adolescentes, estava conversando, que eu traga esse modelo de educação, esse modelo de olhar para a relação pais e filhos, com a comunicação não violenta do Marshall Rosenberg que eu utilizo, com um olhar, com uma janela de disciplina em casa, que é a da justiça restaurativa, né? Então, autocontrole e autoapoio. Até minhas crianças falam, tá, mas a gente fez o negócio ali, o que que vai acontecer? Bom, vai acontecer isso, vai acontecer conscientização, você vai ter, né, uma responsabilização, mas eu não vou me descabelar aqui, eu não vou fazer isso, né? Não faz sentido, porque eu sou o adulto, eles são os jovens, as crianças. A ideia é que eu passe essa lógica, e não de uma forma punitivista, porque eu não acredito. Isso. Eu fui criada assim, mas eu não acredito em criar filhos do tipo, vai fazer porque eu mandei. Não funciona, não funciona. Bom, olha, você vai fazer por causa disso, por causa daquilo, papapá, não vou fazer. Olha, você é criança fazendo birra, então tudo certo, mas eu sou adulto. Cada um com a sua responsabilidade, cada um no seu lugar. Então sejam, transformem isso numa verdade para vocês. E aí tudo vai leve. Seria isso. Só isso? Só isso. Nossa, né, Márcia? Nossa. Eu falei para vocês, família do Mediadores Brasil, que essa entrevista ia render, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês estão como eu, assim, num desconforto, num desassossego, né? Porque diante dessas reflexões que a professora Márcia nos trouxe, é inevitável que ficássemos assim. E que bom, né? Que bom, porque esse não lugar, eu acho que é o lugar mais adequado para a mediação. Nós temos que sempre estar questionando, né? Por que fazermos dessa forma? Faz sentido fazermos dessa forma? Para que a gente possa, enquanto mediadores, termos o nosso próprio DNA, o nosso próprio jeito de fazer. Temos que ter autenticidade na nossa forma de trabalhar. Inclusive, isso é primordial para que a gente tenha conexão com os medianos e que eles entendam que a nossa versão que está ali é uma versão verdadeira e não uma versão moldada para executar aquele trabalho. Então, para mim, Henrique, faz muito mais sentido pensar que o mediador é uma pessoa que escolheu absorver a mediação como algo pertencente à sua própria vida. Então, ele não vai lá exercer a mediação, ele é mediador o tempo todo, em qualquer lugar que ele está, desenvolvendo qualquer tipo de trabalho, ainda que não esteja relacionado diretamente à mediação. Querida amiga, querida irmã, né, Márcia, sabes e tens plena consciência do carinho, do amor que eu tenho por ti. Quero te agradecer por toda a tua contribuição para o mundo da mediação. Você sabe, o quanto que eu te acompanho já há tantos anos e eu sei que você continua entregando muito, né? Trago aqui sem ela nem pedir autorização para ela, mas ela teve uma fala tão linda antes da gente começar esse bate-papo que ela me disse assim: eu tenho algumas turmas aqui, várias turmas que eu vou dar meios consensuais esse semestre. Todas são a mesma cadeira, mas eu não vou conseguir dar a mesma aula para cada turma, porque cada turma é única, cada turma precisa da sua própria aula. Isso é carinho, é amor, Márcia, para com o outro, algo que eu sempre vi você entregar. Que Deus continue te abençoando, te proporcionando, te dando luz nesse caminho para que você possa continuar cumprindo de forma brilhante aí essa tua missão, porque é uma linda missão. Conte sempre conosco, com toda a família aqui do Mediadores Brasil, para te apoiar em todas as tuas jornadas. Um beijo no teu coração, passo aqui para as tuas considerações finais e em nome de toda a família do Mediadores Brasil, nosso muito obrigado. Meu Deus, né? Estou emocionada. Eu só tenho a agradecer, assim, meu Deus, muito essa nossa conversa, ela chega num momento assim muito especial também, que eu estou começando, recomeçando o semestre, e quem é questionador está sempre cheio de dúvidas, né? E pode ter certeza que eu tive muitas respostas nessa nossa conversa, nesse bate-papo, nesse teu carinho genuíno que também, meu Deus, que é recíproco. Eu estou aqui, ó, com esse livro maravilhoso dele, Opa! né, que eu uso em sala de aula. Eu digo, é lindo, maravilhoso, quero te levar também lá para fazer uma palestra para nós de lançamento.
e dizer assim que eu só tenho a agradecer, é uma oportunidade assim maravilhosa, eu admiro demais também a tua jornada, e contem comigo, né? Pode pegar meu WhatsApp, eu passo para todo mundo mesmo, porque é uma escolha, é uma missão, é um caminho que a gente escolhe percorrer. É isso. Gratidão. Beijo no coração. Obrigado. Até breve.